Salve, salve, amigos tricolores. Falando aqui hoje um pouquinho desse Fluminense Juventude. Bom dia, primeiramente. Esse Fluminense Juventude que realmente deixou a gente pensativo. Pensativo por quê? Você vê o Mano Menezes poupar alguns atletas importantes para o esquema tático do Fluminense, como o Thiago Silva, que acertou. A gente não precisa contestar isso. Acho que não precisa criar certas teorias para a gente falar o que o Thiago Silva ajustou essa zaga. Então ele poupou Thiago Silva, poupou Samuel Xavier, poupou André, poupou o Ganso e poupou o John Arias. Então foram 5, metade do time. E se a gente começar a analisar friamente, isso dá indícios de que o Fluminense está muito preocupado com a zona do rebaixamento, obviamente. Não pode ser diferente. Tem que estar mesmo. E que a prioridade não é ganhar a Copa. A prioridade é ganhar a permanência na Série A, que é uma tarefa ainda difícil, menos complicada do que estava há 3, 4 rodadas atrás, mas mesmo assim ainda é uma tarefa árdua. As 3 vitórias seguidas botaram o Fluminense ali muito próximo do último colocado, ali fora da zona de rebaixamento. Mas o jogo da Copa do Brasil demonstrou as ambições do Fluminense. A gente poderia falar aqui um pouquinho mais sobre o que é, ou o que deu certo, ou o que deu errado nesse jogo, mas seria muita crueldade da gente, como tricolor, ficar apontando erros nessa derrota. Por quê? Eu vejo da seguinte forma: o Fluminense simplesmente priorizou o campeonato, poupando alguns jogadores e dando rodagem a outros que estavam voltando de contusão, que não jogavam há algum tempo. O caso do Marcelo, o caso do Guga, o caso do Lima, que está voltando de contusão. Então a gente tem que começar a entender um pouquinho mais também do que foi essa derrota, que poderia ter sido até pior, não vou dizer pelo desempenho técnico, até porque taticamente eu acho que o Fluminense tentou se portar melhor. Mas a defesa ela carece muito de posicionamento. Posicionamento esse que o Thiago Silva sabe colocar muito bem o seu olhar, o seu comando ali na zaga para poder organizar o sistema defensivo do Fluminense. Você pode ver que os 3 gols que o Fluminense tomou foram pelo lado direito, do lado que o Thiago Silva estaria. Então, tudo ali por volta em cima do Antônio Carlos, que seria a posição do Thiago Silva. Então, porém, a gente já tira que a questão do posicionamento ela foi preponderante, até porque quando joga ao lado do Thiago Silva, o Antônio Carlos sobe de produção. O Thiago Santos, que nem zagueiro sobe de produção. E certamente qualquer outro que entrar ali do lado vai subir de produção. Porque o Thiago Silva fala, orienta, indica a melhor solução para a jogada que está acontecendo. Então, o Thiago Silva realmente é um monstro. Se a gente for começar a falar individualmente, coisa que eu nem gostaria, mas eu acho que uma coisa que dá para a gente observar é o Marcelo no meio-campo. Fato que todo mundo gostaria de ver, até por conta da capacidade técnica dele, que é absurda. Mas você vê que não funcionou. Ele jogou como meio ponta, flutuando ali na frente dos atacantes. O Lima também oscilou ali entre a esquerda e o meio, e realmente não funcionou. Mas mais do que não funcionou, você vê um certo desconforto do Marcelo naquela posição. Então, ou tem que treinar mais, ou não insistir tanto. Tanto que o Mano Menezes acabou sacando o Marcelo aí no intervalo. Entrou o John Arias, entrou o Paulo Henrique Ganso durante o jogo para poder contribuir. O Marcelo
saiu para a entrada do Keno, para entrar na ponta esquerda, e funcionou bem no segundo tempo, fez algumas boas jogadas, perdeu o gol do empate, né? Poderia, se ela dá um pouquinho mais de efeito ali, teria entrado, o goleiro estava batido, uma jogada muito bacana, né? Jogando pela esquerda, cortando para dentro e batendo de direita. Pena que a bola não pegou o efeito que ele gostaria que ela tivesse pego. Então, os ferimentos foram leves, apesar de, para mim, ficar muito claro que o Fluminense não tem a Copa do Brasil como prioridade. Os ferimentos foram leves. É um confronto parelho, com duas equipes que no Campeonato Brasileiro brigam diretamente pela permanência na Série A, e acabou sendo um jogo parelho. Isso me preocupa, né? Porque se você parar para analisar, mesmo com o time mesclado que o Fluminense fez, que eu chamei de misto frio, o Fluminense, nome por nome, teria tudo para poder alcançar uma vitória. Não vou dizer simples, fácil, né? Com muita tranquilidade, até porque jogar na Serra Gaúcha nunca é simples, né? O campo é pesado, a sorte que não estava chovendo, não estava aquele frio que a gente costuma ver lá na Serra Gaúcha, mas o time não soube articular, não soube chegar ao ataque com a intensidade que ele costuma chegar. Mesmo assim, ainda teve 11 chutes a gol. Os chutes no gol, a gente empatou com o Juventude, né? 4-4. Achei o Fábio um pouquinho inseguro nesse jogo. Algumas bolas ali que, geralmente, ele tem muita tranquilidade. Ele não demonstrou essa segurança toda. Não sei se a ausência do Thiago Silva pode ter contribuído para isso, mas o Fábio, algumas bolas ali, ele acabou pecando. Tem crédito com a torcida, tem crédito pra caramba. Um baita de um goleiro, né? Um dos melhores do Brasil ainda, com 43 anos, ainda é um dos melhores goleiros do Brasil. Então não vou nem crucificar o Fábio nesse jogo. Mas o Fluminense, ele tem que ressurgir das cinzas. Todo jogo. Todo jogo. Né? E poupar os jogadores, claramente, foi visando o jogo contra o Bahia, que é o jogo mais importante. Todo jogo do Fluminense, o próximo é o mais importante. E quando se fala em campeonato brasileiro, são pontos corridos, e o Fluminense precisa, em pelo menos 2 ou 3 rodadas, alcançar a parte de fora do Z4, eu acho que esse jogo contra o Bahia é um confronto que vai dizer muito o que o Fluminense quer para esse campeonato, porque é um jogo com casa cheia, né? Já foram vendidos aí 50 mil ingressos, né? Vai estar lotado, um clima de final, contra um Bahia, que é um bom time, bem treinado pelo Rogério Ceni, né? O Everton Ribeiro jogando um futebol bacana, vistoso, e o Fluminense tem que ir com o estigma disso aqui, ó, campeão da América. O Fluminense tem que ir para dentro do Bahia mostrando que está jogando em casa, mostrando que está nos seus domínios e que aqui reside o campeão da América. Então, o torcedor do Fluminense não espera nada de diferente. Então, vamos para esse jogo com muita vontade, né? A torcida do Fluminense tem que apoiar os 90 minutos. Obviamente que pode ter um lance ou outro que vai desagradar a torcida e tal, mas não é o momento de vaiar, é o momento de apoiar. Se o Fluminense entrar com a vontade que entrou contra o Palmeiras, eu ouso dizer que o Fluminense é quase imbatível dentro do Maracanã. Se entrar com aquela vontade, fica muito difícil vencer o Fluminense aqui dentro, ainda mais com o estádio lotado. Toda a atmosfera contribui para aquela vontade, aquela força, aquela garra que o time demonstrou contra o Palmeiras. Então, sigamos. Vamos para o jogo contra o Bahia.
Tem o jogo da volta do Fluminense e Juventude na semana que vem. E um jogo onde 1-0 leva para pênalti. E o Fluminense tem que ganhar por 2 gols de diferença se quiser se classificar de forma direta. Vejo um confronto aberto ainda. Um confronto que o Fluminense tem tudo para poder passar pelo Juventude. Não vejo nada de absurdo. Certamente o Jair Ventura vai vir com um time um pouco mais fechado, tentando explorar uma bola ou outra ali para poder achar um gol e se trancar cada vez mais. E o Fluminense tem que entrar novamente como o jogo mais importante da temporada, que é assim que tem sido a tônica do Fluminense, né? Depois que o Mano Menezes chegou, todo jogo é o jogo mais importante do Fluminense. Então a gente vai com tudo e a gente não espera nada diferente. Muita vontade, muita garra. E o Mano Menezes sem poupar. Porque o Fluminense não vai viajar, o Fluminense vai jogar contra o Bahia em casa, depois, no meio da semana, joga com o Juventude em casa, e eu espero que não poupe também contra o Juventude, novamente. Porque contra o Bahia, certamente, ele vai com força máxima. Deve ter o retorno do Samuel Xavier, o retorno do Thiago Silva, o retorno do André, o retorno do Ganso e o retorno do John Arias. A minha única pergunta é: e o Marcelo? Marcelo vai entrar na lateral esquerda, no lugar do Diogo Barbosa? Que se a gente critica o Diogo Barbosa na questão técnica, a gente não pode criticar na vontade. Que ele tem alguns erros que deixa a gente de cabelo arrepiado. Tem. Mas a gente também não pode contestar a voluntariedade, a vontade que ele demonstra, a garra, e tem contribuído para essa arrancada do Fluminense. Afinal, os 3 jogos aí, ele tem desempenhado um bom papel. Então, vamos agora para esse jogo contra o Bahia, sem pensar em outra coisa, a não ser que seja a vitória. Um bom dia para todos, saudações tricolores, e siga o canal Flu News, dá um likezinho aí, vamos divulgar o vídeo, vamos dar aquela força, aquela moral, porque a gente vai vir sempre com essa resenhazinha, uma análise muito, muito leve, e apontando também aquilo que a gente acha que não deu certo, e sem massificar, sem crucificar. Porque o momento agora não é crucificar. O momento agora é a gente ter alguns entendimentos. E o entendimento é que o Fluminense tem que priorizar a permanência na Série A e a Libertadores. A Copa do Brasil tem como a gente passar ainda, não pode ser um mero detalhe, pelo menos não nessa fase, porque a gente tem um confronto muito parelho. E na outra fase a gente vai ver como é que vai ficar. Se Deus quiser, vamos para dentro do Bahia com uma grande vitória.